alcançar os melhores resultados no campo, o produtor deve estar sempre atento à qualidade do solo. Afinal, é ele o ponto de partida para qualquer atividade no meio rural. E uma das maneiras de identificar se a saúde do solo está em dia, garantindo uma boa produtividade na lavoura, é através da agricultura de precisão. O georreferenciamento, por exemplo, é uma tecnologia que permite a correção personalizada do solo. A imagem não é comum e chama a atenção de quem vê. O que será que este rapaz está fazendo de motocicleta no meio da plantação? Esse que é o último. Apesar da cena inusitada, é fácil explicar que tipo de trabalho ele está fazendo. O Jean, que é técnico agrícola, está colhendo o material para fazer a análise do solo desta propriedade. Mas antes de mostrar os métodos que ele utiliza, é preciso entender o início do processo, que começa com o Cleverson. É ele quem avalia os mapas de produção da área a ser analisada. O primeiro passo será contornar essa área, gerar um mapa georreferenciado para a gente poder gerar um mapa de produção desse cliente. Depois que gera esse mapa de produção, o mapa de produção ele vai trazer para a gente a estatística e mostrar onde a gente tem uma maior e menor produção dentro da área. A partir desse mapa de produção pronto, a gente vai ter a legenda que vai mostrar aonde eu tenho a maior produção, quantos por cento eu tive de produção alta, média e baixa e quantos hectares isso corresponde dentro da minha área. No mapa, as cores representam a qualidade da produção. Por exemplo, a verde indica áreas de alta produtividade, a amarela média e a vermelha baixa. Através dos dados que a gente tem em cima do mapa de produção, será gerada as zonas de manejo para ser coletado. Então vai ser separado, indiferente do tamanho do formato que tem essa mancha, para ser coletado em cima dessa área, né? Então dentro de cada grid desse, a gente vai ter 5 subamostras que gerarão uma amostra composta. Então a gente vai buscar informações direcionadas. Por que eu tenho uma produção alta? Por que eu tenho uma produção baixa? Por que eu tenho uma produção média? O que tem de tão bom dentro de uma produção que está boa e o que está me faltando ou o que pode estar em excesso dentro de uma produção que eu estou perdendo produtividade. A partir da geração do mapa é que entra em ação o trabalho do Jean. Com o notebook em mãos, ele transfere as informações para o GPS e segue de moto pela área onde vai fazer a coleta das amostras do solo. Bom, então a partir da hora que você chega no ponto, você vai localizar a sua área para inserir o trado sobre o solo. Sempre procurar no meio da linha do plantio que foi feito recente, para não pegar os nutrientes. O material coletado pelo Jean é enviado ao laboratório. A análise e as leituras sobre a quantidade de cálcio, magnésio, fósforo e potássio são avaliadas pelo Cleverson, que começa a elaborar um novo mapa, agora de aplicação dos produtos que vão ajudar a corrigir as deficiências do solo. Aí a gente vai gerar recomendação, levando em consideração níveis de nutriente, né, para cada tipo de solo, para cada tipo de argila e matéria orgânica, utilizando o equilíbrio de nutriente, a lei do mínimo, e aí sim vai ser gerados os mapas de aplicação em cima de cada necessidade para cada mancha. a vantagem de gerar esse mapa específico de acordo com cada área, qual que é a importância para o produtor também? A importância é saber exatamente onde ele está gastando um dinheiro em excesso e aonde ele poderia estar ajustando esses gastos, trazendo mais benefício. A forma de aplicação, como que é feita? Hoje a gente tem várias formas de aplicação. Normalmente calcário é feito a lanço, né? A gente tem vários equipamentos que conseguem fazer superficial. Fósforo a gente consegue fazer hoje tanto na semeadeira como na plantadeira ou até a lanço. Potássio também é feito a lanço, aí tem vários equipamentos que conseguem fazer esse trabalho. Com as informações na mão, é hora da aplicação no campo, que é feita somente nas áreas com deficiências e que realmente precisam receber a dosagem de produtos para a correção. E agora a gente continua falando sobre esse assunto, agricultura de precisão, e também entendendo um pouco mais sobre esse sistema que leva em conta o georreferenciamento. Para isso a gente vai falar aqui com o Elton Rosa, engenheiro agrícola e professor de agronomia da FAG. Seja bem-vindo, Elton. Bom dia, Antoniela. Bom dia, Celso.
Muito bem, que bom recebê-lo. E também Cleverson Capuani está aqui com a gente, sócio-diretor da APEMAC. Seja bem-vindo. Bom dia, Antoniela. Bom dia, Celso. Tudo bem? Como a gente acompanhou na reportagem aí, né, eu acho que é interessante a gente tratar desse assunto já desde o comecinho. Então, entender o que você tem na sua lavoura para você aplicar na medida certa e no local correto. Esse é o objetivo principal, né, Cleverson? Isso, esse é o objetivo principal. A gente saber exatamente onde a gente tem essas manchas produtivas, a gente buscar informação direcionada, sabendo exatamente o que a gente tem para poder gastar certo dentro da lavoura. Eu comecei falando aqui sobre o sistema que está dentro da agricultura de precisão. Esse já é um termo que a gente tem há tempos, né, Elton? E que contribui com o agricultor e que nesse sistema ele vai levar em conta, então, o georreferenciamento. Como o produtor tem utilizado desse sistema? Desde da década de 90, né, os agricultores no Brasil estão sendo introduzidos aí, né, pelos conceitos de agricultura de precisão, principalmente por pesquisadores que foram nos Estados Unidos estudar e trouxeram, né, aqui essa tecnologia. Então, cada vez mais estão sendo inseridas novas ideias, né, como o Cleverson comenta, né, da questão de tentar georreferenciar as manchas da lavoura, né, com o objetivo de fazer as correções posteriores. Então, nesse caso, ao longo do tempo, né, foi ocorrendo alguns avanços, né, que começou com a ideia de gerar grids, né, de amostras espaçadas em espaçamentos ali de 1 ponto a cada 3 hectares, depois 1 a cada 2, daí ficando 1 ponto por hectare, e até hoje em dia, né, a ideia de tentar pegar e verificar as manchas previamente antes de fazer as coletas. Que é mais ou menos a ideia que o Cleverson, né, vem aqui comentar aqui com a gente também. E nesse caso, para a gente traduzir ainda mais, essas manchas, então são áreas produtivas, é isso, para fazer essas amostragens que vão levar em conta, então, a análise desse solo. Conta para a gente, Cleverson. Exatamente, Antoniela. O agricultor hoje ele sabe onde ele produz mais e menos dentro dessa lavoura. Normalmente esses pontos de produção alta estão sempre no mesmo lugar. Então a gente consegue georreferenciar elas através de um software que foi criado lá em 99 e ainda hoje é usado, sabendo exatamente onde a gente tem as produções maiores e menores dentro da lavoura, né? Como é feito isso? A gente pega uma imagem de satélite, georreferencia a área antes mesmo de poder gerar esse mapa, né, através de GPS. A gente vai georreferenciar essa área, pegar a data de colheita e a cultura que está estabelecida em cima dessa área e assim a gente vai conseguir pegar uma imagem de satélite com infravermelho e dentro desse infravermelho a gente vai conseguir tirar fatores como lignina, umidade, proteína e vários outros que influenciam na produtividade, sobrando o mapa areal de produção da APEMAC. Cleverson, pela história que a gente conhece, as primeiras notações desses manchas de solo veio com as coletadeiras aí, né, que media os espaços, né? Colheu mais, colheu menos. Aí o agricultor achou que tinha resolvido o problema, né? As coletadeiras, na verdade, essas coletadeiras que mediam essas manchas, na verdade, vieram auxiliar a desenvolvimento de software, como vocês têm aí, né? Exatamente. Esse foi o primeiro passo, vamos dizer, do georreferenciamento. Exatamente. Lá atrás, quando a gente estava desenvolvendo esse software, a gente contou com o auxílio dessas colheitadeiras para poder ir criando parâmetros para cada cultura. Então, esses softwares ajudaram muito a gente a chegar onde a gente está hoje. Quando começou isso, já fazem muitos anos, eu acho que o Mato Grosso começou muito antes que nós, né, professor Elton, a criar e usar essas colheitadeiras que hoje... Essas medições, né? Essas medições que hoje está chegando para a gente. Ainda tem muito agricultor que tem esses equipamentos e acabam não usando, eu acho, né, professor? Igual comentado, na verdade, assim, a utilização tanto de máquinas, né, claro, elas são bem-vindas, assim como imagens de satélite, comentada aqui pelo Cleverson, né, mas todas de uma maneira consciente, né, por exemplo, as máquinas, se não forem calibradas, de nada vai adiantar, né, ter um resultado final sem condizer com o que a realidade acontece. Então, eu vejo que alguns dos empecilhos que ocorrem aí, que o agricultor acaba comprando a máquina, mas às vezes na correria, né, no atropelo, de ter que colher às vezes em um momento que vai chover, eu tenho que colher rápido, ou eu vou ter uma janela curta, né, para fazer a outra semeadura, ele acaba se atropelando e não faz as calibrações para cada talhão como deveria. Então ele não consegue, né, ele tem uma máquina cara, né, que gasta talvez milhões, mas ele não consegue extrair o dado para ter ali a ideia de criar, gerar um dado que vai servir como uma base de coleta para ele, né?
E também, né, você, com esse avanço, né, novas máquinas, uma nova maneira de analisar o solo, ver o grid do solo, né, também foi evoluindo, né, Elton? Então você tem hoje maneiras diferentes de você visualizar o solo, né, o que tem de errado ou não, né? Isso, então tem vários sensores, né, a agricultura digital, né, como é bastante falado aí pela mídia, né, ela está sendo bastante inserida, então aplicativos, cada dia que passa novos, né, eles estão sendo integrados, né, então claro que o agricultor tem, né, várias ferramentas que podem auxiliá-lo, né, mas de qualquer forma, se ele não conseguir pegar e analisar essas manchas, né, esses dados aí, ele não vai conseguir gerar uma informação que vai ser produtiva para ele. Ô Clércio, eu sou um leigo, tá? Eu sou um agricultor leigo. Você vai lá e vai vender o georreferendamento para mim. O que você consegue explicar? Porque é meio abstrato isso daí, né? Você vai fazer. Como você consegue transferir isso para o agricultor, que o agricultor vai confiar no que você está falando? Certo. Muitas vezes que a gente chega na casa do agricultor para poder apresentar esse novo trabalho, a gente fala de um mapa de produção real, né? Então essa é uma parte que eu volto a falar, a maioria dos agricultores hoje ele conhece a propriedade, ele sabe exatamente onde ele produz mais e menos. A APIMAC está aqui para auxiliar ele a descobrir o que tem de tão bom dentro desses pontos. Então através desse mapa de produção que nós conseguimos criar, né, em cima de softwares que foram desenvolvidos pela APIMAC, a gente vai georreferenciar essa área e dentro dessa área essas manchas que vão aparecer vão ser separadas, indiferente do tamanho do formato que ela tenha, né? Então a gente não usa mais grid quadrado e muito menos interpolação de dados. Então a gente vai pegar lá uma mancha que produz bem, buscar informação direcionada dentro dessa mancha, coletando estratificado o nosso solo, né? Buscando informação tanto do que eu tenho na superfície, do que eu tenho embaixo, e trazendo um resultado e uma recomendação assertiva para o cliente, buscando informação direcionada. O que eu tenho de tão bom naquele ponto e o que eu posso estar perdendo de produção, talvez por excesso nesse outro que eu tenho uma produção baixa. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Elton, normalmente o agricultor trabalha com uma média. A média é meia burra, né? Ele já sabe o lugar que não produz, né? Isso, igual comentado pelo Cleverson, né? Geralmente ele conhece, né, na ponta, né, ali da língua dele, sabe onde que ele produz mais menos, né? Mas de qualquer forma ele vai ter que ter ali um auxílio para conseguir ir nesses locais e conseguir ter uma análise um pouco mais técnica, científica, né, para ele conseguir posteriormente, né, gerar ali um produto, né, que seja um mapa, para ele conseguir direcionar, né, essa amostragem de uma forma um pouco mais correta. Igual comentado ali anteriormente, o problema do grid, né, convencional, que veio lá do início da agricultura de precisão, seria que, no caso, os pontos eram espaçados a uma distância de 100 metros, por exemplo, né? E vamos pensar, uma variabilidade dentro dessa distância, ela pode acabar acontecendo e o mapa, ele não vai representar isso, porque o mapa é feito por um processo chamado interpolação. Então, ele vai pegar os dados, né, dos vizinhos, né, dos pontos vizinhos e vai acabar fazendo uma estimativa. Então, claro que o método comentado ali, né, inserido com outras tecnologias, né, como também imagem de drone, né, alguns sensores que podem ser utilizados a campo para coletar outras informações, eles ajudam a criar um banco de dados, né, como se fosse colocar um mapa em cima do outro e tentar extrair, né, ali as informações que seriam as melhores para identificar essas manchas aí ao longo do tempo. Eu vou aproveitar o gancho para falar sobre esse tipo de amostragem também que a gente acompanhou na reportagem, para entender o que é preciso, além da camada superficial, então, produtiva, vocês vão um pouco além, né? Vocês conseguem ter esse acesso um pouco mais abaixo realmente desse solo. Exatamente. Hoje a APIMAC trabalha com um processo de coleta onde a gente estratifica nossas análises. Então hoje o agricultor ele vem usando calcário superficial, potássio superficial, muitas vezes fósforo plantado em superfície, 2, 3 centímetros numa cultura de inverno. A gente vem plantando fósforo em soja, milho, a 3, 4 centímetros. Então a nossa fertilidade está toda na parte superficial do solo. A gente precisa saber o que tem de nutriente nesse solo, mas também precisa saber onde é que ele está posicionado. Isso vai servir para mim tomar uma decisão na hora de eu gerar minha recomendação, né? Hoje a gente pensa em produtividades altas. Todas as áreas que a gente tem produtividade alta, a gente tem um perfil com nutrientes equilibrados, tanto em cima como embaixo.
né? Numa seca, por exemplo, o solo ele vai secar de cima para baixo. Então não adianta nada eu ter uma quantidade absurda de nutrientes na superfície. Quando eu vou secando, a minha planta, ela bebe, ela não come. Então eu preciso de umidade para que ela consiga absorver esses nutrientes. Se o nutriente está todo na superfície, mesmo eu tendo raiz em profundidade, eu vou perder produtividade da mesma forma. Então eu preciso equilibrar tanto a quantidade de nutriente, como trazer ele na mesma quantidade em perfil. Elton, isso daí é uma cultura que tem que ser colocada ao longo do tempo, né? Não de resultado imediato, né? E o agricultor talvez vá conseguir visualizar isso quando tiver um ano muito chuvoso ou um ano muito seco, né? Então, estabelecer essa cultura para o agricultor, como é que está? Essa cultura de firme mesmo de usar a ferramenta para a produtividade. Entendi. Igual ele comentou, na verdade, vai ser uma personalização. Então, cada área vai ter um certo potencial, uma certa limitação. Então, no caso, os agricultores eles têm que cada vez mais pensar a longo prazo, né? Como já é citado por muitos, né? O agricultor é bastante imediatista, então ele quer uma resposta para a próxima safra já. E nem sempre essa resposta vai vir da mesma forma. Então, muito provavelmente, uma área específica ela vai ter uma resposta mais rápida, a outra vai ser uma resposta um pouco mais lenta, né? E claro que outros fatores, né? Outras variáveis vão acabar interferindo no resultado final. Então, de nada adianta o Cleverson, né? Fazer ali as amostragens, fazer as correções, né? Por exemplo, se outros fatores não forem levados em consideração, desde qualidade da semente, respeitar a umidade da semeadura, velocidade na hora que vai fazer, os próprios tratos culturais aí posteriores, né? Então, é uma junção. Uma outra situação que eu vejo bastante aí que os agricultores estão inserindo é a utilização de coberturas, né? Rotação de culturas, né? Tudo isso tentando melhorar o solo a longo prazo, né? Então, ele já está, nos últimos tempos, não sendo tão imediatista, né? A gente vê aí pelos alunos, produtores, né? Que eles já estão mudando essa mentalidade. Muito bem. Cleverson e Elton, obrigada pela participação de vocês aqui no Agrofag. E a gente agradece, né? Parabéns aí pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade. Agradeço. Obrigado.